Olá a todos e bem-vindos ao Briefcase. Muito obrigado por sintonizar. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada no horrível caso de Suzanne von Richthofen. Então sente-se e vamos abrir o arquivo do caso. Em 2002, o caso Suzanne von Richthofen chocou o Brasil. No ano em que a seleção de futebol da nação venceu a Copa do Mundo de Futebol contra a Alemanha no Japão, o principal assunto deste país apaixonado por futebol mudou de futebol para Suzanne von Richthofen. Eu digo futebol, mas para aqueles da América do Norte. Estou claro, me referindo ao futebol. Suzanne nasceu no dia 3 de novembro de 1983 em São Paulo. Ela tinha um pai alemão e uma mãe brasileira. Seu pai era um engenheiro chamado Manfred Albert von Richthofen e sua mãe Maricia era de descendência libanesa. Seu pai era o diretor da empresa estatal para o desenvolvimento de rodovias em São Paulo e sua mãe era uma psiquiatra. Suzanne também tinha um irmão mais novo chamado Andreas, que nasceu em 1987. Suzanne estudou em um colégio alemão antes de seguir para estudar direito em uma universidade católica em São Paulo. Ela foi descrita como feliz, mas um pouco tímida. Suzanne tinha um ótimo relacionamento com seus pais e irmão. Todos eles moravam juntos em uma casa confortável em um condomínio fechado no bairro Campo Belo, em São Paulo. Ela era bem educada, bonita e tinha pais com uma riqueza estimada em 2002 de 5,5 milhões de dólares. No verão de 1999, ela começou a praticar jiu-jitsu brasileiro, onde conheceu Daniel Cravinus de Paulo de Silva, que logo se tornou seu namorado. Os pais de Suzanne inicialmente permitiram seu relacionamento com Daniel, mas logo mudaram sua opinião sobre ele quando descobriram que ele usava maconha quase diariamente. Ele não trabalhava nem frequentava a faculdade e não vinha de um bairro particularmente bom. Em julho de 2002, seus pais estavam de férias, então Daniel se mudou para a casa de Suzanne por um mês, para a alegria dela. Ao retornarem, Suzanne sugeriu aos pais que comprassem um apartamento para ela, no qual ela poderia viver com Daniel, mas seu pai recusou, dizendo que ela poderia fazer o que quisesse, apenas se ganhasse dinheiro por conta própria. O relacionamento de Suzanne com Daniel começou a estressar o relacionamento dela com os pais. Os pais dela pressionaram para que ela terminasse o relacionamento, mas ela se recusou. Então eles ameaçaram cortar a mesada dela. Na noite de 31 de outubro de 2002, Suzanne levou seu irmão a um cybercafé para encontrar amigos e jogar videogames. Então, Suzanne, junto com seu namorado Daniel e seu irmão Christian, de 26 anos, foram para a casa dela. Naquela noite, ela desativou o alarme do hambúrguer e desligou as câmeras de segurança. Ao chegar em casa, ela abriu os portões elétricos e dirigiu para dentro da garagem. Seu namorado Daniel e seu irmão Christian colocaram capuzes e entraram na casa. Ela entrou primeiro, subindo as escadas para o quarto dos pais, acendeu a luz do corredor e verificou que seu pai e mãe estavam dormindo. Ela desceu as escadas e sentou no sofá. Os irmãos subiram até o quarto dos pais e os agrediram com barras de ferro. Os pais, no entanto, não morreram rapidamente, apesar de sofrerem graves traumas cerebrais. Para acabar com eles, Daniel correu para o banheiro e voltou com 2 toalhas molhadas. Eles colocaram toalhas sobre os rostos das vítimas para abafar os sons, mas não funcionou. Então Daniel foi à cozinha e voltou com uma jarra de água, tentando afogar os pais de Suzanne. Isso conseguiu matar seu pai Manfred, mas neste ponto sua mãe Marícia ainda estava viva. Então eles amarraram a cabeça dela em um saco plástico até que ela finalmente sufocou. Uma vez que acabou,
Suzane subiu as escadas para ver por si mesma que seus pais estavam mortos. Os três então colocaram a segunda etapa do plano deles em ação, fazendo a cena parecer um arrombamento. Eles pegaram o dinheiro encontrado, espalharam papéis e fizeram uma bagunça na casa. Essa parte do plano não foi bem executada, pois eles deixaram objetos valiosos, celulares e uma arma, coisas que os ladrões dificilmente deixariam para trás. No entanto, eles levaram o esconderijo de dinheiro da família, uma quantidade considerável de dinheiro tanto em dólares americanos quanto em euros. Então eles saíram. Daniel e Suzane foram para um motel para estabelecer um álibi e Christian foi para um restaurante de fast food. Pouco antes das 3 da manhã, eles saíram do motel e Suzane deixou o namorado e pegou seu irmãozinho Andreas. Então, com 15 anos, em um café na internet, foram para casa, onde descobriram o crime. Eles imediatamente chamaram a polícia. No entanto, os oficiais de investigação duvidaram que isso fosse um assalto que deu errado e rapidamente pensaram que havia sido cometido por alguém conhecido pelas vítimas. Eles logo começaram a questionar as crianças e os funcionários da família Ritrafundi. O que os deixou suspeitos não foi apenas a cena do crime com o sistema de alarme desligado e papéis espalhados de maneira muito regular e como se fosse por design, mas também a extraordinária calma de Suzane, que foi vista na piscina da casa com Daniel no dia seguinte ao assassinato e que comemorou seu 19º aniversário com amigos apenas algumas horas após o enterro de seus pais. Os investigadores concentraram sua atenção em Suzane e seu namorado. A pista para a prisão veio com Christian, que havia comprado uma motocicleta alguns dias depois e pagou em dinheiro, com notas de $100. Alguns dias depois, em 9 de novembro de 2002, ele foi preso junto com seu irmão Daniel e Suzane. Suzane rapidamente se desmoronou e confessou o assassinato. A investigação foi concluída dentro de uma semana. O caso gerou enorme atenção da mídia no Brasil devido ao forte contraste entre o crime brutal e a personalidade de Suzane. Enquanto os irmãos se encaixavam no perfil usual de assassinos sem educação, desempregados e viciados em drogas, isso não era verdade para Suzane. Ela era uma bela garota loira de uma família de classe média, alta de descendência alemã e libanesa, bem comportada, sempre indo bem na escola, falando 3 línguas estrangeiras e fazendo balé. O contraste entre sua criação abastada e a crueldade de um crime chocou a nação. O público brasileiro questionou se Suzane era a mente maligna por trás do crime ou apenas uma ferramenta de Daniel. Muitas pessoas que inicialmente estavam emocionalmente do lado de Suzane mudaram de opinião quando uma entrevista dela na televisão foi mostrada. Antes da entrevista acontecer, as câmeras já haviam começado a rodar, e ela foi instruída a chorar alto durante a transmissão para que isso criasse simpatia do público. No final, no entanto, a entrevista foi um grande golpe para sua credibilidade. Em julho de 2006, quase 4 anos após os assassinatos, Suzane, juntamente com Daniel e Christian, foram julgados em São Paulo por homicídio em 1º grau. No julgamento, Suzane culpou Daniel por tudo, enquanto os irmãos alegaram que agiram de acordo com o desejo dela. Em tribunal, Suzane estava muito fria, sem emoção, enquanto os irmãos passavam a maior parte do tempo chorando. Em uma ocasião, ela até começou a rir. Suzane alegou que fez tudo por amor, por medo de que Daniel a deixasse se seus pais não fossem mortos. Seu advogado disse que Suzane não tinha motivo algum para matar, mas foi forçada ao crime por Daniel, a quem ela adorava como um deus. Outra parte do motivo pode ter sido a riqueza dos pais, que Suzane herdaria no caso da morte dos pais. A acusação disse que Suzane queria colocar as mãos no dinheiro e nos bens de seus pais, e ela queria liberdade e independência sem ter que trabalhar para isso.
No julgamento, seu advogado de defesa alegou que Suzane foi fisicamente violada por seu pai, o que ela e seu irmão Andréas negam. Também foi alegado que os pais de Suzane eram alcoólatras, mas a autópsia não encontrou álcool em seus corpos. A acusação chamou Suzane de a mente por trás do crime. Eles exigiram 50 anos de prisão para cada um dos 3 réus. Suzane foi descrita como a personificação da loira malvada. Em 22 de julho de 2006, Suzane foi condenada a 40 anos de prisão pelo crime. Daniel, seu namorado, recebeu a mesma sentença e seu irmão Christian foi condenado a 38 anos por conspiração. Em 2009, Suzane tentou mudar sua sentença para prisão domiciliar. Seu recurso foi negado. Ela tentou novamente 2 anos depois com o mesmo resultado. Em 2011, seu irmão mais novo, Andréas, processou sua irmã pela metade da herança, incluindo o dinheiro pago no seguro de vida de seus pais. Ele ganhou. Ei, pessoal, obrigado por assistir e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer upload 2 vezes por semana, provavelmente às segundas e quintas. Lembre-se de clicar no pequeno ícone de sino e se inscrever para se manter atualizado com novas postagens, além de deixar um like e me deixar um comentário com suas opiniões, e nos veremos em breve para outro breve caso.